Não. São as causas criminais que são levadas a ele. O juiz não inicia um processo quando e por que quer. Muito pelo contrário. O juiz ele é equidistante das partes. As partes merecem tratamento equivalente, igual. E é bastante interessante nós falarmos desse tema aqui, porque muitas notícias estão sendo divulgadas sobre o que está ocorrendo nos dias de hoje no Supremo Tribunal Federal. Não porque o ministro do Supremo abre processo, ele mesmo julga o processo que ele mandou abrir e por aí vai. E nós devemos colocar aí os pingos nos is, porque devemos saber que nem tudo aquilo que a imprensa nos passa reflete a verdade, corresponde à verdade. A imprensa tem o dever de informar, mas dentro desse dever de informar está o informar com correção, informar de acordo com a realidade. Em primeiro lugar, analisando essa questão que foi colocada pelos meios de imprensa, devemos pontuar que não foi aberto nenhum processo contra ninguém. O que foi aberta foi uma investigação. E no âmbito do direito penal, investigação tem um nome técnico, que é inquérito. E inquérito policial, justamente porque a incumbência dele investigar é da autoridade policial, ou seja, do delegado de polícia respectivo, com competência para atuar naquela matéria. Isso é absolutamente comum. Eu mesmo já requisitei, a expressão é técnica trazida pelo Código de Processo Penal. Requisitar quer dizer determinar a abertura de inquérito. Eu já determinei a abertura de vários inquéritos. Qualquer pessoa, e isso os senhores estudarão mais à frente em processo penal, qualquer pessoa que toma conhecimento da prática de um crime pode ter o direito de levar às autoridades competentes essa notícia para que as providências sejam tomadas, normalmente providências de investigação. Isso se chama notitia criminis. Notícia criminis. Notitia criminis, latim. Então, portanto, os senhores não se esqueçam que, sendo uma expressão em latim, deveria estar escrita destacada, em itálico, em outra cor, entre parênteses, ou por aí vai. Só que eu não sei fazer isso nesse chat, então vai assim mesmo. Um destaque, então você coloca em itálico, ou você coloca entre aspas, ou você muda a letra, a cor e por aí vai. Não é carnaval, não é que você vai destacar de várias formas, é um destaque. Isso é regra de escrita. No nosso regramento, toda a expressão, toda a palavra que for de outro idioma que não o português, ou como alguns falam, que não o brasileiro, deve estar escrita de forma destacada. Então, qualquer do povo que toma conhecimento da prática de um crime tem a possibilidade de levar essa notícia às autoridades responsáveis pela investigação. Isso se dá por meio, por exemplo, da abertura de um boletim de ocorrência, levando a notícia crimes, ou seja, a notícia da prática de um crime à autoridade policial. Claro que a autoridade policial, nesse caso, vai avaliar a existência de fato do crime, ao menos na teoria, e abrir uma investigação policial, porque nem tudo aquilo que as partes imaginam que é criminoso é de fato criminoso. Seu delegado de polícia, pelo amor de Deus, eu estava em casa ontem e de repente eu sabia que meu vizinho estava trabalhando, a mulher dele entrou com um cara na casa. Imagina, seu delegado, corneando meu vizinho trabalhador dentro da própria casa dele, que absurdo, eu quero registrar um boletim de ocorrência. Pois é, o adultério não é mais crime na nossa legislação, já foi, não é mais. Então, não há sentido em abrir uma investigação para descobrir a prática de um crime que de antemão já sabe que não existe. Ah, mas moralmente não está certo.
Maravilha, tem toda a razão. O casamento, aqui no nosso país, é monogâmico. As partes têm o dever de fidelidade uma para com a outra. Sim, isso está na nossa lei. Mas, de acordo com a conveniência das partes, às vezes isso sequer é motivo de separação. Deixou hoje em dia o Estado ao arbítrio dos envolvidos, à vontade dos envolvidos, resolver o que fazer quando a fidelidade não é respeitada. Então, o delegado de polícia não vai abrir uma investigação para a descoberta de um adultério quando, na verdade, se sabe que não há crime. É diferente. Quando notícia crimes vai de uma... É diferente quando... Desculpa, pessoal, estão me ouvindo aí? Desculpa. É diferente, voltando aqui, quando a notícia de um crime é dada por uma autoridade, como, por exemplo, um juiz. O juiz, ele tem o poder de requisitar a abertura de uma investigação policial quando ele imagina que ocorreu um crime. Existe esse poder de requisição. Então, o juiz determina que o delegado de polícia abra uma investigação. Ao que me parece, pelo que tomei conhecimento, o ministro do Supremo Tribunal Federal determinou a abertura de uma investigação policial. Isso é um direito dele. O que vem daí para frente, aí sim, se encaixa na nossa matéria. Uma investigação policial serve justamente para que sejam descobertos os dois preceitos basilares que vão fundamentar uma possível ação penal. A existência de fato de um crime. O crime ocorreu de verdade? Interrogação. Essa resposta deve ser respondida pelo inquérito policial. E isso se chama descobrir a materialidade de um crime. Dizer que um crime aconteceu é dizer que existe materialidade do crime. E a outra pergunta que deve ser respondida por meio de uma investigação policial é: quem foi o autor? A autoria. A investigação policial só chega a bom termo, só termina bem quando essas duas respostas existem. A partir daí, nós entramos na nossa matéria, porque a partir do término de uma investigação policial é que se sabe se haverá ou não, aí sim, o movimento da máquina judiciária. A fase inicial de investigação está fora do judiciário. Ela é da polícia. Só haverá movimentação da máquina judiciária quando for oferecida uma petição inicial de um processo penal. Aí sim é que o judiciário vai começar a atuar. O trabalho inicial de determinar a investigação é só para se descobrir se houve crime e o possível autor desse crime. Lá na frente é que nós veremos se ocorreu o crime, se descobriu quem foi o autor, se vai haver um processo. Aí sim, para esse processo é que se precisa da provocação do judiciário, da iniciativa da parte interessada que, na maior parte das vezes, é o Ministério Público. E isso quando nós estamos diante da grande maioria dos crimes da nossa legislação, que são crimes de ação penal pública, incondicionada. Existem também outros, de menor importância quantitativa e menos quantidade, que
São os crimes de ação penal pública condicionada à representação da vítima ou do ofendido, ou seja, a vontade da vítima. A vítima pode escolher se haverá ou não ação. E também a requisição do ministro da Justiça, como envolve, por exemplo, o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro como vítima. E numa segunda categoria, de menos expressão ainda, quando falamos em quantidade, estamos diante das ações penais privadas. Então, muito cuidado quando os senhores se deparam por aí com notícias de abusos tomados pelo Supremo Tribunal Federal, porque se é em relação a este caso aqui que eu citei, nada demais parece ter ocorrido. Não vou dizer que o Supremo Tribunal Federal tenha atuado aí dentro do que, segundo a doutrina e a jurisprudência pregam, está de mais correto, como leitura da nossa Constituição. Eu, no âmbito do direito penal e do processo penal, sou um crítico ferrenho a grande parte das decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal. Para mim, grande parte das decisões ali proferidas não respeitam a nossa legislação, ao menos na interpretação que me cabe. Isso é uma coisa. Outra coisa é dizer que tudo o que vem do Supremo Tribunal Federal é errado, incorreto, que também me parece aí um exagero. Então, dentro da iniciativa das partes, no âmbito do processo penal, o que nós devemos saber é que o juiz é inerte, ele é sempre provocado, ele não provoca, ele é provocado. E a partir daí, vai julgar, perfeito? Passamos então ao próximo princípio, segundo aqui, e os senhores me corrijam se eu estiver errado, seria o nosso quinto princípio, é isso mesmo? Então, quinto princípio, princípio do contraditório, com o princípio do contraditório ou bilateralidade da audiência. Princípio do contraditório ou bilateralidade da audiência. Princípio do contraditório da bilateralidade da audiência. Para começar esse tema aqui, eu vou pedir para aqueles que estiverem com a legislação me acompanharem aqui na Constituição Federal, no artigo 5º. Artigo 5º, inciso 55, LV. Artigo 5º, inciso 55, eu vou ler aos senhores. Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Isso aqui é de extrema importância para nós começarmos, no âmbito do direito penal, começarmos a separar a conversa de boteco, a conversa do programa do Datena, da realidade. E a nossa realidade é uma só, que envolve o respeito geral à legislação. Claro, sem dúvida alguma, diariamente nos deparamos com crimes bárbaros, crimes terríveis, que toda a sociedade preferia que não tivessem ocorrido, sem dúvida alguma. A meu ver, e eu digo isso não só com a prática do direito penal de décadas, seja como parte, como promotor de justiça, seja como juiz imparcial, eu, e também com o estudo do direito, não tenho nenhuma dúvida que a nossa legislação, a legislação brasileira, por inúmeras características, em especial por conta das peculiaridades do Brasil e do brasileiro, merecia a pena extrema, a pena de morte. Eu não tenho nenhuma dúvida de que isso melhoraria enormemente a vida do cidadão de bem no nosso país. É uma opinião particular minha, mas devemos saber que não há
possibilidade de socorrer, ao menos na vigência desta nossa Constituição, que afastou de forma expressa, como cláusula pétreas, tanto a pena capital, que é a pena de morte, quanto a pena perpétua, a pena eterna. Então, por mais que existam crimes bárbaros, absurdos, todos aqueles que são acusados do cometimento desses crimes ou de quaisquer outros merecem julgamento dentro da nossa legislação. Sim, quando passa um caso desse no Datena, olha lá, o bandido, o criminoso, merece pena de morte. Poxa vida, né? É verdade que muitas vezes imagens são provas de bastante relevo, mas nós temos aí elementos, inclusive da história recente, que nos mostram que julgamentos assodados, julgamentos rápidos, normalmente desrespeitam os direitos dos envolvidos, podendo levar a injustiças. Cabe não a apresentadores de TV, não a comentaristas, mas ao judiciário analisar as provas produzidas, respeitando-se todos os direitos dos envolvidos, inclusive e em especial de quem pode ser o destinatário da mão pesada do Estado, que é o réu, é o acusado. Somente após a análise detida do trabalho investigativo é que pode-se apontar o dedo quando o Estado, por meio do juiz, fizer isso e dizer que o indivíduo é criminoso e que merece a punição dada pelo próprio Estado na figura do juiz. É somente dessa forma que nós não cometeremos erros. Por isso, no nosso direito penal, naquele que diz quais são os crimes, que é colocado em prática por meio do nosso processo penal, que o réu, o acusado, sempre tem conhecimento da acusação com todos os seus detalhes. O réu é pessoalmente citado, pessoalmente cientificado da acusação, para que ele conheça o processo, inclusive com cópias, com acesso a todos os documentos produzidos, para que possa elaborar a sua defesa pessoal, aquilo que ele pretende falar, como também a sua defesa técnica, que é a defesa produzida por advogado, que é obrigatória. Em todos os processos penais atua um advogado. Falo aqui advogado de forma genérica, né, porque sabem os senhores que temos a Defensoria Pública. Significa que em todos os processos existe defesa técnica, no âmbito do direito penal. Nos outros âmbitos do direito, a presença de advogado é desnecessária. Quando se fala de direito disponível, e a maior forma de exemplificar isso é patrimônio, dinheiro, a parte pode escolher não se defender em um processo. No processo penal, não. A liberdade dos indivíduos é tão importante que o Estado determina a obrigatoriedade da defesa técnica. Claro que quando o próprio réu, quando o acusado tem capacidade técnica, sendo advogado, ele mesmo pode fazer a sua autodefesa. O próprio réu pode se defender desde que seja advogado e esteja no exercício da sua profissão. Então, pelo princípio do contraditório que vige no processo penal, a parte terá a oportunidade de se defender de tudo aquilo que lhe é imputado. Mas veja bem o que eu disse, dentro de um processo penal, na fase inicial, na fase de investigação, na fase do inquérito policial, não existe o princípio do contraditório. Não é advogado. A parte até pode contratar um advogado quando souber que está sendo investigada e pedir para que o advogado acompanhe o trabalho da polícia, mas isso não é obrigatório, por uma razão muito simples.
Estamos aí diante do trabalho do Estado na investigação, na descoberta do que aconteceu. O criminoso, quando se coloca à prática do seu intento, seguindo aquele caminho que a gente estuda lá no primeiro semestre de processo, perdão, no primeiro semestre de direito penal, que é o chamado iter criminis, desde o pensamento, que é impunível, até os primeiros atos de execução do crime, e até a consumação do crime, quando a consumação acontece, avisa a vítima de que ela será vitimada. O assaltante avisa o dono do comércio de que vai assaltá-lo para propiciar a sua defesa? Ou há, com H, surpresa? Surpresa. O criminoso, aliás, se vale da surpresa como principal possibilidade de obter o seu intento criminoso. Ele não avisa a vítima antes. Se o criminoso não avisa a vítima antes da prática criminosa, não propiciando a ela, vítima, maiores chances de defesa, por que é que o Estado, na hora de investigar, na hora de contra-atacar, precisa avisar aquele indivíduo das providências que ele vai adotar? É como se fosse um contra-ataque. É o Estado dando uma resposta à sociedade. Vamos investigar. Pronto. Nenhum problema existe nisso, na medida em que é uma resposta a uma ofensa, que também não deu oportunidade de defesa à parte ofendida. No âmbito inicial, depois, se isso virar um processo, se o judiciário for movimentado, aí muda completamente de figura, porque aí as forças já foram igualadas. Você tem que concordar comigo que quando o criminoso se coloca à prática criminosa para contra a vítima está aqui embaixo. O criminoso tem o poder, porque ele não avisa o que vai acontecer. A vítima, coitada, é subjugada. Quando o Estado se coloca a investigar, ele vai querer dar resposta para isso. Pronto. Na hora do processo, ambas as partes estão igualadas, com o mesmo direito a elas, mas estamos sempre usando aqui expressões técnicas. Nós falamos em processo. O contraditório, a oportunidade de combater, de contrariar aquilo que é dito pela outra, é princípio vigente em um processo penal, ou seja, trabalho do judiciário, não na fase policial. Os senhores assistem muito filme, isso é muito bom, mas cuidado também, porque principalmente os filmes norte-americanos se baseiam em outro sistema penal que não o nosso. Mas é válido para a gente fazer uma espécie de comparação. Por óbvio que existem crimes concatenados em que o trabalho do Estado policial é muito dificultado. Imagina uma quadrilha de criminosos traficantes que traga droga do estrangeiro, do Paraguai, situação muito comum, e coloque lá essas drogas num fundo falso de um caminhão para trazê-las para São Paulo, para os morros do Rio de Janeiro, saindo de lá do Paraguai, na divisa com Foz do Iguaçu, destino ao Rio de Janeiro. Poxa vida, caminhão, soldado, com madeira. Como é que a polícia vai saber que tem droga ali que é um fundo falso? Eu já vi cada coisa que vocês não imaginam. Eu já vi a polícia usando maçarico para abrir caminhão de transporte de combustível e achar droga lá dentro. Imagina, como é que a polícia faz um negócio desse? Como é que a polícia vai saber que tem droga lá? É impossível. A não ser por meios de investigação previstos na nossa legislação e o mais.
eficiente de todos eles é, claro, tudo com autorização judicial, já que se deve preservar a intimidade das pessoas, a interceptação das comunicações, sejam telefônicas, sejam de mensagens e por aí vai. Tudo isso é matéria que os senhores aprendem na faculdade, essa parte, inclusive, é uma matéria comigo, de regra. Havendo preenchimento dos requisitos legais, o juiz pode determinar a interceptação dessas comunicações. E aí sim, nós descobrimos o que uma quadrilha de traficantes está fazendo. Por isso não é, de regra, coincidência você, às vezes, passar por uma estrada e ver a polícia lá abrindo com um maçarico, um veículo, um caminhão e por aí vai. Imagina se não tem droga lá, o policial tendo que pagar o carro lá que foi aberto por mera suspeita. Isso é impossível. Isso só acontece quando a polícia tem informações de relevo que dizem, por A mais B, que ali está ocorrendo a prática criminosa. Imagina, e todas essas decisões são tomadas durante a fase de investigação, o juiz autoriza as interceptações telefônicas na fase de investigação. Imagina se antes de o juiz autorizar a interceptação, por exemplo, de uma linha de telefone celular, de um alvo de uma investigação, de um suposto traficante, o juiz chame o advogado: olha, seu advogado, tem um pedido aqui do delegado de polícia para que o telefone celular do seu cliente seja interceptado. O que o senhor fala sobre isso? Imagina o nível de conversa que vai acontecer naquela linha telefônica a partir desse momento. Futebol, namorada e por aí vai. Por óbvio que, para que o sistema de investigação exista corretamente, a parte investigada deve ser tomada de surpresa em muitas oportunidades. Não adianta avisar o interceptado que ele vai ser monitorado. Não adianta avisar o indivíduo que a polícia vai cumprir um mandado de busca e apreensão na casa dele no dia tal e hora tal, porque senão tudo aquilo que se esperava descobrir já foi retirado da residência. Drogas, dólares, joias receptadas. Então, é do nosso sistema que na fase de investigação inicial não seja vigente o princípio do contraditório, porque a surpresa é aspecto primordial para que em muitas oportunidades uma investigação seja bem sucedida. No momento posterior, quando o inquérito policial se transforma em uma ação penal, naturalmente nós já não podemos falar nisso, porque as partes estão igualadas. O que acontece, a outra deve saber. Perfeito? Sexto princípio, o princípio do devido processo legal. Devido processo legal. Vou começar aqui também com os senhores, na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 54. Artigo 5º, inciso 54. LIV. LIV. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. O que está dito aqui é que para alguém ser condenado, deve ser respeitada a nossa legislação, segundo as regras pré-estabelecidas. Não deve ser criada uma regra para determinada causa e para determinado criminoso. Não. As regras processuais são válidas para todos e devem ser respeitadas. Nós não podemos tolerar a criação de regras particulares para permitir determinada atuação no caso A e não no caso B. As regras são pré-estabelecidas e válidas, porque de conhecimento geral, do conhecimento de todos.
Como os senhores estudam lá no início da faculdade, em especial em direito constitucional, as leis são do conhecimento de todos e a ninguém é dado valer-se da alegação de desconhecimento da lei em benefício próprio. A lei é válida para todos. Todos que convivemos em sociedade estamos submetidos à lei, porque a lei é o geral e nós somos o particular. O interesse da coletividade se sobrepõe ao interesse individual. Então, a própria existência da lei representa a obrigatoriedade do seu cumprimento. O devido processo legal é o respeito à legislação. E isso vale para todos. Seja para as partes que litigam em um processo, acusação de um lado e defesa de outro, seja para o juiz. O juiz também aplica a lei. O juiz não aplica a sua convicção particular, a sua religião, aquilo que ele entende como correto ou não. O juiz, ao tomar posse, jura cumprir a Constituição. Ele jura. O juiz faz um juramento, assim como o médico faz um juramento de buscar o respeito à vida, o juiz faz o juramento de respeitar a Constituição, que é a lei maior do nosso país. Em muitas oportunidades, o juiz deixa de lado a sua convicção particular, porque a lei diz que outra decisão deve ser tomada. Isso é muito comum, infelizmente, em especial nos dias de hoje, em que inúmeras alterações na nossa legislação fazem com que indivíduos que mereciam cadeia sejam colocados em liberdade. Eu mesmo decido dessa forma, eu ressalvo o meu entendimento particular, dizendo que naquele caso o indivíduo merecia outro destino, uma pena maior, por exemplo, mas, como eu sou obrigado a aplicar a lei, eu estou tomando a decisão que a lei determina. É a lei que deve ser respeitada, e não a vontade particular do julgador. Imagina, cada julgador teria interpretação diversa, mas todos devem respeitar os mesmos preceitos. Ok? Sétimo princípio. Imparcialidade do juiz. Imparcialidade do juiz. Aqui, nós devemos abrir um parêntese e fazer inúmeras observações, inclusive em respeito às garantias do exercício da magistratura. O juiz é chamado de magistrado. E quando se fala juiz aqui, estamos diante de todas as categorias de juízes, desde o juiz concursado que acabou de tomar posse até o juiz que integra o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, e podem esses juízes, todos são juízes, terem nomenclaturas diversas, mas todos são juízes. Os que acabaram de passar no concurso, que atuam no primeiro grau de jurisdição, são chamados de juízes. Os que estão no segundo grau de jurisdição são chamados de desembargadores. E nas jurisdições de superposição, lá de Brasília, tanto no STJ, Superior Tribunal de Justiça, quanto no STF, Supremo Tribunal Federal, a nomenclatura de ministros. Não confundamos, por favor, com outros auxiliares de outros poderes. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, os ministros do Superior Tribunal de Justiça, são integrantes do Poder Judiciário, mas temos, por exemplo, os ministros, que são auxiliares do Poder Executivo. Ministro da Economia, ministro da Educação, ministro do Turismo e por aí vai. Estamos falando aqui do Poder Judiciário. As nomenclaturas podem ser diferentes, mas todos são juízes.
Professor, você já chegou a discordar de decisões do júri? Inúmeras vezes, muitas. Inclusive, uma decisão de um plenário que eu presidi aí em Descalvado, que, se eu não me engano, foi um homicídio praticado na condução de um veículo por um indivíduo bêbado, que acabou matando uma pessoa ou duas e ferindo outras que estavam no veículo, e o júri entendeu que era caso de desclassificação para homicídio culposo, porque a bebedeira não seria capaz de configurar o dolo do crime, a vontade do crime. Os jurados decidiram dessa forma e eu tive que respeitar a decisão dos jurados. Apliquei a pena do homicídio culposo. O juiz tem que fazer isso. Agora, na hora de dosar a pena, aplicando a pena do homicídio culposo, você pode ali usar de um rigor maior. Mas o juiz sempre tem que respeitar a decisão dos jurados. Ele não pode passar por cima dessa decisão. Aliás, às vezes a decisão dos jurados pode levar a situações extremas. Imaginem aí um crime grave em que o indivíduo está sendo acusado, por exemplo, de homicídio, está preso pelo processo. Se os jurados, por qualquer motivo, resolvem que o indivíduo não deve ser condenado, aquele indivíduo sai solto do tribunal, mesmo que os jurados tenham tomado uma decisão equivocada. A decisão dos jurados é respeitada, é a nossa legislação, é o nosso sistema. Isso acontece em muitas oportunidades, não há o que fazer. Bom, falando então da imparcialidade do juiz, isso serve a todas as categorias de juízes do Poder Judiciário. Não é juiz de futebol, que na verdade é árbitro de futebol, não é juiz de paz, que é o que faz casamento, não. Aqui são os juízes membros de poder, do Poder Judiciário. A imparcialidade do juiz é garantia inerente, garantia natural de todos aqueles que estão envolvidos em um processo. Claro, o julgamento deve ser sempre proferido por uma figura equidistante das partes. Não podemos dizer, e cuidado com alguns livros que dizem isso, que o julgamento deve ser sempre um julgamento justo, porque os senhores sabem muito bem que justiça é uma coisa e cumprimento da lei, por vezes, é outra. Claro que sempre que possível, a justiça deve caminhar ao lado da lei, mas isso nem sempre acontece. Aliás, tem uma passagem de um livro pequeno, mas bem interessante, de um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Eros Grau, num livro chamado Por que Tenho Medo dos Juízes? Na verdade, o nome do livro é mais sugestivo, porque ele fala ali sobre como devem agir os juízes de acordo com os casos concretos. E o livro fala justamente que o juiz deve julgar de acordo com a legislação, e nem sempre da legislação teremos um julgamento justo. Teremos sim, sem dúvida nenhuma, um julgamento legal, mas a justiça está muito mais ao lado da religião, por exemplo. Isso está falado nesse livro, com o que eu concordo plenamente. Claro que quanto mais nós conseguimos aproximar a justiça da lei, muito melhor. Mas nem sempre isso ocorre. Então, se quisermos um Estado democrático de direito, teremos o cumprimento à lei. E, por vezes, isso pode, aos olhos de muitos, não parecer justo. Mas, se esses indivíduos querem a justiça, que procurem, então, a igreja ou outras localidades. O juiz deve ser equidistante, e essa equidistância significa que ele deverá dar cumprimento à lei. E para isso, para que ele não seja suscetível a nenhum tipo de pressão, o juiz possui algumas prerrogativas, alguns direitos que são inalienáveis. São as garantias da magistratura. Elas são necessárias, a garantia da imparcialidade do juiz. A primeira delas é a chamada vitaliciedade. Vitaliciedade. Isso significa que o juiz, após o prazo de 2 anos de exercício, somente pode perder o cargo de acordo com decisão
judicial transitada em julgado. Após 2 anos de exercício, o juiz somente perde o cargo por meio de uma decisão judicial definitiva, com o trânsito em julgado. Isso por uma razão muito simples. Imagina um juiz que começa a contrariar os interesses de uma parte ou de outra e pode parecer ali que seria mais fácil retirá-lo do local. Se fosse fácil, isso ocorreria muitas vezes, sem dúvida nenhuma. E é muito comum se procurar afastar um juiz de um processo quando você sabe que o juiz às vezes é mais rigoroso. Vamos tentar colocar um juiz menos rigoroso. Isso não pode ser admitido de forma nenhuma. O juiz deve decidir de acordo com a lei e com as suas convicções. O juiz não pode ceder a pressões. Ele tem de ter o direito de permanecer onde está, julgando de acordo com as suas convicções. Isso significa que um juiz, ao tomar posse e ao assumir definitivamente um posto, tem o direito de ficar ali naquele posto por quanto tempo quiser. Existem juízes que acabam fixando raízes em uma cidade. Nós temos aí em Descalvado um juiz que, se eu não me engano, está aí há muitos anos já. Ele não quer sair, e se ele não praticar nenhuma irregularidade, ele permanece aí para sempre, até se aposentar. Ah, mas esse juiz não almeja fazer carreira, subir degraus? Não, pode não querer. Ele tem o direito de permanecer onde está, sem ser retirado. Essa é uma das garantias dos juízes. Isso tem a ver também com a segunda delas, que é a tal da inamovibilidade. Inamovibilidade, que é justamente o direito que o juiz tem de permanecer no posto em que se encontra, somente saindo, se assim decidir. Somente saindo, se assim decidir. Ah, mas o juiz Descalvado está há muito tempo lá, quando é que ele vai sair? Quando ele quiser. Claro que existem irregularidades que às vezes podem ser cometidas, e aí o juiz pode ser retirado do local, mas isso é exceção da exceção. Ah, mas o juiz quer chegar no tribunal em São Paulo, quer virar desembargador. Aí ele precisa mudar de graus, sair da cidade e evoluir dentro da carreira, porque senão ele não consegue competir para chegar no último degrau da carreira. Mas isso é a opinião particular dele. Se alguns juízes não quiserem, podem permanecer aonde estão. E última das garantias, e não menos relevante, já que todos precisam de dinheiro para sobreviver, que é a irredutibilidade dos vencimentos. Irredutibilidade dos vencimentos. O que significa dizer que o juiz não pode ter os seus vencimentos diminuídos. O Supremo Tribunal Federal já analisou essa questão, a meu ver, decidiu de forma absolutamente equivocada, até porque a própria Constituição Federal, em relação aos salários dos servidores públicos e o juiz, claro, com características diferenciadas, até porque é membro de um poder, é também, de forma genérica, um servidor público. A própria Constituição Federal prevê que os salários dos servidores devem ser corrigidos pela inflação anualmente. E o Supremo Tribunal Federal decidiu que, quando se fala aqui em irredutibilidade de vencimentos, se fala nominalmente. O que é isso? Se o juiz ganha 10 mil reais, não é permitido vir uma lei e dizer que a partir daquele momento o juiz passa a ganhar 9 mil reais. O Supremo Tribunal Federal decidiu que não se pode mexer nos números, mas, por exemplo, se pode deixar o juiz ganhando o mesmo salário por anos e anos a fio, mesmo que a inflação venha corroendo o seu salário. Isso está acontecendo há anos, há muitos e muitos anos, em que o salário do magistrado está congelado, sequer acompanhando a correção da inflação. Isso acontece há muitos e muitos anos. É uma forma de pressionar o juiz, porque ninguém vive sem salário. Mas, falando aqui o português claro, a faculdade já me paga muito dinheiro, me paga muito bem, eu não tenho do que reclamar. Se eu estivesse na carreira por conta de dinheiro, eu não seria juiz, seria advogado, e modéstia à parte,
considerando aí a grande maioria dos profissionais que nós temos, eu acho que eu teria aí muitos e muitos milhões na conta, porque daria para ganhar bastante dinheiro aí. Existem, claro, bons advogados, mas tem alguns aí que não honram a carreira que desempenham. Então, se o juiz quisesse ganhar dinheiro, ele faria, desempenharia outra função. A magistratura não é para deixar ninguém rico. Mas, pela qualidade dos profissionais que a gente tem, até pela seleção dos concursos, bons profissionais estão dentro dos quadros da magistratura, como também em outras carreiras. Então, um salário razoável seria mais digno. Nosso salário hoje em dia está longe de refletir a necessidade que o juiz tem e também o risco e a seriedade do desempenho da sua função. Mas o Supremo Tribunal Federal já entendeu que não há necessidade dessa reposição de inflação, apesar de a Constituição dizer dessa forma, e vamos tocando o barco, então, para frente. Mas essas são, então, as 3 garantias que estão diretamente vinculadas à imparcialidade do juiz. Para se garantir um juiz imparcial, deve-se zelar pela irredutibilidade dos vencimentos, deve-se zelar pela inamovibilidade, que é a impossibilidade de retirar-se o juiz do local onde ele está exercendo a judicatura sem a sua vontade, e também pela vitaliciedade. Tem outro problema, o teto constitucional. Então, na verdade, o teto constitucional ele não interfere na remuneração do juiz, até porque o teto constitucional hoje toma por base o próprio salário do ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o grau máximo da carreira de um magistrado. Todos os degraus inferiores vão tendo uma diminuição na remuneração. Então, naturalmente, o juiz de primeiro grau vai sempre ganhar um percentual inferior ao ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, teto constitucional, na verdade, hoje serve muito mais como limitador para outras carreiras que recebem salário. Isso vocês vão estudar, espero eu, um pouco melhor em direito administrativo, recebem salário e não aquilo que nós recebemos que se chama subsídio, que é, na verdade, uma parcela única. A limitação constitucional do teto, ela, hoje em dia, na prática, interfere muito mais em outras carreiras que não ganham desse subsídio por parcela única, e sim salário, ao qual se agregam outros tantos benefícios. Só a título de ilustração, eu fui, antes de ser promotor e antes de ser juiz, fui escrevente, era servidor do tribunal aqui de São Paulo. Aliás, antes de ser escrevente, era auxiliar judiciário, cargo de primeiro grau, na época de concurso público. Ocupando esses cargos, e até hoje isso é assim, a cada 5 anos de exercício, você ganha um benefício por permanecer na carreira que se chama quinquênio. Cada 5 anos de serviço, você ganha 5% a mais de salário. Até, se não me engano, depois com 30 anos de carreira, você ganha mais uma sexta parte. São benefícios por antiguidade, por você se manter no cargo. Então, isso é uma forma de reajuste automático a cada período de tempo que você permanece desempenhando a sua função. Os servidores, todos eles têm esse benefício e os juízes hoje perderam. Então, os juízes hoje não recebem mais esse diferencial por permanecerem no cargo. Então, só a título de ilustração, o juiz, em qualquer local, quando ele presta concurso, ele ingressa com o nome de juiz substituto. Ele recebe esse nome porque ele, de fato, substitui os outros juízes nas suas ausências. Ele não tem local fixo para trabalhar. E o juiz, se quiser permanecer nessa situação, pode permanecer a carreira inteira substituindo na vacância dos outros. Se ele fizer isso, ele vai entrar na carreira ganhando um salário X
E se ele permanecer como juiz substituto, 20, 30 anos depois, ele vai estar ganhando aquele mesmo salário. Hoje em dia, o juiz, quando vai mudando de degrau na carreira, vai tendo um acréscimo na sua remuneração de 5%. Então, o juiz de substituto se torna titular, tem 5% a mais, depois ele muda de entrância aqui em São Paulo, ele vai pulando nesses degraus na carreira e vai ganhando 5% a mais. Mas se ele quiser permanecer 30 anos do jeito que ele entrou, ele não vai ter 1% de acréscimo no seu salário. Claro, se nesses 30 anos vierem reajustes, ele vai ser beneficiado com esses reajustes como outro juiz qualquer. Mas hoje em dia, o tempo de exercício na carreira não é considerado para nenhum efeito na remuneração de um juiz, o que, com todo respeito, me parece um absurdo, né? Deve-se privilegiar a manutenção do indivíduo na carreira. Inclusive na iniciativa privada isso existe, prêmios de incentivo e por aí vai. Então a remuneração da magistratura e do servidor público no geral hoje em dia deixa muito a desejar. E de fato, aqui em São Paulo, pelo menos, infelizmente, muitos colegas estão deixando antecipadamente a carreira para desempenhar outras funções nas quais são melhor remunerados. Esse ano aqui, se eu não me engano, já 3 colegas saíram da carreira para desempenhar outras funções. Alguns para advogar, outros para fazer curso no exterior, porque o tribunal não permite que o juiz saia para estudar no exterior. Então, quer dizer, aquilo que deveria servir como reciclagem, como melhoria do profissional, é barrado aqui. Então, está sendo um desestímulo para muitos colegas. Mas eu acho que a profissão, no final das contas, gostar da profissão é o mais importante. Como eu disse para os senhores, aquele que não está contente tem todo o direito de sair, e muitos colegas estão fazendo isso, e estão fazendo porque acham que é o mais correto nas suas visões. De fato, hoje em dia, para quem quer ganhar dinheiro, o concurso público está longe de ser a melhor solução, muito pelo contrário. A área jurídica permite um grande avanço financeiro para muita gente. Então, se algum dos senhores tem a perspectiva de ganhar muito dinheiro, os senhores não tenham nenhuma dúvida de que devem seguir a carreira da advocacia, porque ela, pelo menos, permite essa possibilidade de grandes ganhos. Ah, professor, mas a maior parte dos advogados que eu conheço não tem onde cair morto. Espera aí, você não deve se pautar por determinado profissional. Você deve saber que aquele que desempenha muito bem as suas funções, em algum momento, será remunerado à altura, sem dúvida nenhuma. Então, o bom profissional sempre se destacará. Pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas o que o senhor não deve ter nenhuma dúvida é que, se quiser ganhar muito dinheiro, a única possibilidade que o senhor deve ter é seguir a carreira da advocacia. Ok? Oitavo dos princípios, para a gente encerrar a aula. Oitavo dos princípios aqui do nosso processo. Princípio da publicidade. Publicidade. Bom, isso os senhores sempre ouvem falar, inclusive nos meios de comunicação, ouvem falar de processos, do andamento de processos. Isso somente é possível justamente porque os processos, como regra, são públicos. Ou seja, não há segredo ali. Todos têm o direito de saber aquilo que está ocorrendo dentro de um processo penal. Por que segredo? Se tem alguém sendo processado por determinado crime, a sociedade tem o direito de saber. Claro, a própria Constituição prega a regra da publicidade, mas ela mesma, a Constituição, também diz que em algumas situações, quando ali no processo podem existir situações da vida íntima, da vida privada do indivíduo, isso permite que o juiz decrete o sigilo do processo, faça com que o processo vire sigiloso, sendo acessível somente aos envolvidos, somente às partes do processo. Vamos supor que, por exemplo, no processo esteja lá se discutindo desvio de dinheiro, estejam lá juntadas declarações de imposto de renda, extratos bancários de aparte. Isso diz respeito somente à individualidade do indivíduo. Ninguém tem a ver
com quanto você ganha, como você aplica os seus recursos. Isso é segredo seu. Então, por vezes, havendo em um processo determinados documentos que são privados, o juiz pode decretar sigilo daquele processo. Não, professor, mas o senhor está enganado, porque o senhor está dando aula com base no processo de papel, em que as pessoas iam ao balcão do fórum, claro, né, em épocas que não de pandemia, e pegavam ali o processo para folhear e tinham acesso a tudo. Hoje em dia, professor, o processo é digital, ou seja, ele está lá dentro do computador e somente as partes têm acesso, porque quando você vai acessar lá um processo, o sistema do tribunal, ele pede uma senha. É verdade, pede uma senha. Só que qualquer um, se o processo for público, ou seja, se o processo estiver na regra geral da nossa Constituição, qualquer um pode ter acesso à senha. A senha serve somente para controlar o sistema do tribunal e evitar que qualquer um possa acessar a qualquer momento, podendo haver, por exemplo, que está muito na moda, ataque hacker ao sistema do tribunal. Então, se você quer consultar um processo que é público e vai tentar pelo site do tribunal e esse site pede a senha, basta você entrar em contato no cartório onde corre esse processo e o cartório vai te fornecer uma senha, porque o fato de hoje os processos serem online, serem virtuais, não serem mais em papel, isso não acabou de forma nenhuma com a publicidade. Então você pode conseguir sim acesso a um processo. Basta ir atrás, basta procurar. Perfeito? Alguma dúvida em relação a estes princípios que nós vimos até agora? Se tiverem, estou à disposição para responder. Do contrário, continuamos amanhã, se Deus quiser. Então tá bom. Então tá bom, pessoal. Até amanhã, viu? Bom descanso aí, bom Masterchef para vocês. Boa noite, professor. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã.